Não é segredo para ninguém que passar em um bom concurso público não é nada fácil. Atendendo a pedidos, nesse vídeo eu vou revelar para vocês quais foram as táticas que eu utilizei para lograr a minha aprovação na Procuradoria da Fazenda Nacional. Bem-vindo ao Juizado Simples, o canal que ensina até leigos a processarem no juizado especial sem advogado e sem gastar. Mas esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente a pedido dos advogados que também acompanham aqui o canal e gostam dos tutoriais, embora feitos pensando aí inicialmente nos leigos. Serão 5 dicas, mas eu já adianto que vale a pena você ficar até o final, porque a última dica é a chave de tudo. E a dica número 1 é: pare de perder tempo com cursinhos online. Na minha opinião, cursinho é bom uma vez, vai te ajudar a exaurir a matéria, pelo menos a primeira vez, mas depois disso o que eu percebi é que a minha eficiência lendo é muito maior do que o tempo que eu perdi assistindo aula. Então, por exemplo, em uma mesma 1 hora de aula, a quantidade de tópicos que o professor consegue ensinar versus a quantidade de tópicos que eu consigo aprender lendo, eu leio muito mais rápido. Eu aprendo muito mais tópicos naquela mesma 1 hora se eu sentar na cadeira concentrada e ler. E a segunda dica é: fique em dia com a jurisprudência. Ah, mas isso é óbvio, doutora. Ah, mais ou menos. Eu não via todo mundo estar em dia com a jurisprudência muito bem, não. O que é interessante você fazer é ler sempre, né, aqueles informativos dos tribunais superiores. E eu gostava muito de uma ferramenta, de um site que fazia resumos específicos em véspera de determinados concursos. O site se chama de Zero Direito. Eu não sei se eles ainda fazem esses resumos de jurisprudência com as matérias direitinho que caem naquele respectivo edital. Isso aí eu usei muito, me ajudou demais, me deu várias questões certas, né, nas minhas provas. Dica número 3. Faça preparação específica para a segunda fase. Gente, não é a mesma coisa você fazer um simulado de prova objetiva, né? ABCD, ABCDE, que a gente já está acostumado a fazer desde o vestibular, e você se preparar para a segunda fase do concurso, que muitas vezes vai te exigir, primeiro, uma agilidade muito grande para responder uma quantidade grande de coisas, escrever muito em um tempo limitado. Você tem que ficar ágil, tem que fazer isso cronometradamente. Mesmo na primeira fase, é ideal que você cronometre e faça simulados, né? Mas na segunda fase, eu acho que assim, é essencial, você tem que prestar atenção se a sua letra está saindo legível naquela correria toda. E o que me ajudou muito foi fazer simulados em plataformas como Emages e eBege. Eu fazia então toda semana, né? Eles tinham as rodadas deles. Não é um vídeo patrocinado, é realmente porque me ajudou. E aí tinha pessoas lá, eu não lembro qual dos dois, ou se os dois, mas que corrigiam as minhas peças e davam lá feedbacks específicos com relação à resposta que eu coloquei. Até erro de português, tudo, né? Existia feedback, tinha lá um quadro, né? Como se fosse um espelho de resposta, e eles iam dando a nota para você, mas também tinha esse feedback específico aí, por exemplo, do próprio português. Vale muito a pena, é muito diferente você ver só uma resposta ideal, né, que seria dada naquela pergunta, naquela mesma pergunta que você respondeu, e você ter uma pessoa para realmente analisar a sua resposta. E a quarta dica diz respeito à tão temida fase da prova oral. E se você já gostou do vídeo até aqui, não esqueça o like. E eu vou responder a pergunta: vale a pena fazer simulado de prova oral? Gente, vale muito a pena. Inclusive, essa aqui sou eu em um dos meus primeiros simulados. Eu melhorei. Vamos de volta ao assunto. Você realmente treina as condições o mais próximo possível do que vai acontecer no dia D, no dia da sua prova. E não é simplesmente o fato, como se fosse simples, de você ter que memorizar 1,5 milhão de informações para responder todas as perguntas que podem vir de tudo aquilo que está no edital. Gosto de ler. E quando leio algo, eu entendo. E quando eu entendo, nunca esqueço. Não é só aquele esforço homérico de decorar tudo aquilo, mas o jeito que você externaliza a resposta é muito importante para sua nota. Uma coisa é você entregar uma mesmíssima resposta de uma mesmíssima pergunta com conteúdo, vamos dizer, nos 2 casos perfeito,
Mas você tá assim, excelência, sabe assim, totalmente mosca morta, respondendo, sem confiança, uma postura de medo. A postura na prova oral é extremamente importante. Você tem que estar lá direitinho, ereto, não demonstrando ali insegurança. Por exemplo, eu tinha um tique que eu treinei nessa época, eu fazia assim, ó, de nervosismo. E aí, os examinadores de simulado, né, que eu contratei na época, que eram muito bons profissionais, eu lembro do Marcelo, lá do MPF, do Francisco, e eles me falaram, olha, você revela nervosismo com esse tique que você tem aí na boca. E eu treinava sozinha também. Em casa, o que eu fazia? Meu quarto parecia de psicopata. Tinha post-it colorido de todas as matérias, em todas as paredes, cobrindo as paredes inteiras. E aí eu lia determinada matéria, virava de costas, gravava um vídeo falando como se fosse dando uma aula ou respondendo uma pergunta bem abrangente, com o máximo de informações possíveis. Depois eu analisava aquele vídeo e uma das coisas que eu olhava era essa questão da postura, né? Será que eu fiz a coisa da boca lá, que eu tenho mania de fazer? Para onde que estava apontado o meu olhar? Tudo isso são coisas relevantes com que esses profissionais podem te ajudar. Então, vale a pena sim o investimento, vale a pena você se juntar com colegas que também estão na mesma prova oral e vocês revezam aí, se ajudando, assumindo cada hora um papel de examinador. Encontrei essa relíquia, a foto do dia da prova e o diário oficial com a nota só da prova oral. E a quinta dica, a dica mais importante de todas, por quê? Porque você não vai a lugar nenhum sem uma gestão de tempo. Não tem tempo para desperdiçar quando você é concurseiro. Pois eu vou te contar como que eu fazia para exaurir a matéria do edital. O edital maior que você pode imaginar, o da Procuradoria, é gigante, várias vezes ao longo das fases do concurso da Procuradoria. Eu tinha uma planilha do Excel que continha nada menos do que tudo que eu ia fazer todos os dias da minha vida até o dia da respectiva etapa do concurso. Apenas a título de exemplo, de uma forma bem simplificada, vamos supor que desde hoje até o dia da prova eu tenho 15 dias e são 5 matérias. Quem dera, né? Se fossem 5 matérias. Mas enfim, em princípio eu começo dando 3 dias para cada matéria. Depois eu vou analisar quais são as matérias que são menores, qual que é o peso dado para cada matéria para poder redistribuir e fazer um rebalanceamento desses dias. Uma coisa que eu considero, por exemplo, direito administrativo. Eu sempre fui muito boa, sempre tive muita facilidade com ele. E eu reviso rápido, então eu tiro dias do direito administrativo para colocar numa matéria que ou tem um peso maior, ou tem um conteúdo maior, ou eu tenho mais dificuldade. Claro, né, gente? Depois de exaurir a matéria uma vez, com calma, você faz o resumo ao longo desse exaurimento das matérias para poder simplificar as revisões futuras. Uma outra coisa importante dessa planilha é, eu não vou colocar esses, vamos dizer, 2 dias de direito administrativo, ou 3 dias para simplificar direito administrativo, tudo junto, um atrás do outro, porque em termos de memorização, isso vai em meu prejuízo, porque a matéria que eu exauri primeiro ali vai ficar mais longe do dia da prova e na minha memória ela vai ficar mais distante. Então, é até uma técnica de memorização, dentre as várias que eu aprendi, você tentar fazer um ciclo, né, de estudos. Então, por exemplo, se são 3 dias em 15, eu ia colocar um no começo, um mais no meio e um na semana da prova. Na semana da prova, eu sempre reviso todas as matérias, inclusive na semana da prova, o que eu costumo fazer, e mais para o final, conforme fui ficando mais avançada em concurso, era dividir o dia em mais matérias. Então, no mesmo dia, eu já colocava, por exemplo, 2 ou 3 matérias. Você vai e coloca, divide lá nos seus cálculos, é 1/3, então, né, daquele dia, do cálculo de quantos dias você vai dar para cada matéria, ou metade, né, conforme seja. Então, isso faz com que você tenha ciclos de ida e vinda numa mesma matéria que vão te ajudar a relembrar tudo e deixar tudo sempre mais fresco. A revisão de jurisprudência, usando aquele material do Dizer o Direito que eu mencionei para vocês, normalmente eu deixava para o último dia antes da prova, né? Já tinha exaurido tudo, eu separava um dia, como se fosse uma matéria, essa revisão de jurisprudência, na hora de fazer meu cálculo. Agora eu até lembrei desse detalhe aqui. E uma outra coisa importante é, beleza, passou de fase? Agora você vai recalcular da mesma forma todas as matérias para você revisar tudo até a data da segunda fase,
mas dentro do seu calendário lá, do que você vai fazer todos os dias da sua vida de estudo, você vai encaixar, por exemplo, o dia do simulado lá de segunda fase. E para a prova oral, passou da segunda fase, aí você recalcula também para exaurir até o dia da prova oral, outra vez toda a matéria do edital e coloca os dias de simulado de prova oral dentro do seu calendário também. Já separa os dias para isso. Você pode fazer isso até na primeira fase. Teve concurso que eu fiz também na primeira fase. Eu tirava dias inteiros para fazer provas cronometradas da mesma instituição de preferência que já estava incumbida de fazer o concurso que eu ia prestar. E essas são as dicas principais que eu tenho para dar para vocês. Eu fui aprovada em inúmeros concursos. Tomem cuidado, né? Uma dica bônus, com o horário da prova, não sai em cima da hora, porque o primeiro concurso que eu me inscrevi, que eu fui prestar, acredite se quiser, eu cheguei atrasada e perdi a prova. Depois eu fiz o simulado em casa, cronometrado, sem consulta, como seria na hora, e eu descobri que eu teria passado no concurso, mas enfim, o concurso primeiro que eu fiz, realmente, eu passei em primeiro lugar, então parece que eu lavei a égua logo em seguida, né? Desejo a vocês muito boa sorte. Tenho algumas outras dicas, eu não sei se faz sentido eu fazer algum outro vídeo, como por exemplo, técnicas de memorização, técnicas de concentração que você pode treinar. Eu sou uma pessoa muito distraída, quer ver? Eu vou te dar já um exemplo aqui. Segundo bônus, você escuta uma música com vários instrumentos, uma música grande, bem longa, e você vai tentar ficar só em um instrumento, vai seguir só um instrumento, começo ao fim. Enfim, esse é um dos exercícios de concentração, tem várias outras dicas, mas espero que as que eu já ofereci para vocês contribua na torcida. Deixe aí nos comentários se te ajudou e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!